Olá, galera da saúde e segurança do trabalho, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje estarei trazendo a parte número 3 da série Ruído, anexo 1 da NR15, algumas interpretações fundamentais para aplicação prática. Eu sou o professor e engenheiro Tiago Endet. Peço para vocês se inscreverem neste canal para poder me dar uma força e me seguirem nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, que eu estou postando diretamente conteúdos relacionados à área de SST. O que vamos ver hoje? Veremos o conceito de ruído. O que é ruído? Veremos os conceitos de ondas mecânicas. Entenderemos que o ruído nada mais é do que onda mecânica e a importância da avaliação da frequência do ruído. Vimos lá nas aulas 1 e 2 que o que é medido é o decibel. Irei explicar nessa aula a diferença entre decibel e frequência. Frequência é medida na unidade Hertz. O que significa ruído? Lá no dicionário, substantivo masculino nos conceitua que é um som ou um conjunto de sons, frequências desagradáveis ao ouvido, causado por queda, choque, pancada, etc. Barulho, estrondo, estrépito. Mostrarei aqui um exemplo de ruído para vocês. Extremamente ruidoso, né? Isso é ruído. Som desagradável ao ouvido do ser humano. Fisicamente, as ondas, mais especificamente neste vídeo, as ondas mecânicas, possuem 3 unidades de medida. Possui frequência, amplitude e comprimento de onda, sendo que o comprimento de onda e a frequência estão intrinsecamente ligados. Eles têm uma relação inversamente proporcional. O que significa a amplitude da onda, que é o primeiro tópico que nós vamos falar? A amplitude da onda, no que diz respeito ao ruído, nada mais é do que o volume daquele ruído, a potência daquele ruído. Temos aqui um exemplo de um potenciômetro para poder elevar o volume de um determinado som. E a unidade de medida que é utilizada para poder mensurar a amplitude de uma onda de ruído é o decibel. Essa é a unidade de medida com a qual nós trabalhamos no anexo 1 da NR15. Esta é a unidade de medida que tem limites de tolerância estabelecida. E o que seria frequência? Vamos olhar a onda aqui na imagem de baixo. Potência da onda, amplitude da onda, nada mais é do que a altura do topo e do fundo dessa onda. A frequência é o número de ciclos por segundo que essa onda faz. Nesta imagem, imaginando que este espaço aqui é de 1 segundo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 ciclos. E o comprimento de onda nada mais é do que o tamanho da onda. A unidade de medida é como se fosse 1 metro, 1 centímetro, 1 milímetro, porém em escalas muito menores. Ficou fácil de entender, né? E quando eu digo que o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência, estou querendo dizer que quando um aumenta, o outro diminui. Vamos observar a onda novamente aqui embaixo para poder entender isso. Nós vimos que temos 5 ciclos nesta onda e ela tem um intervalo de 1 segundo, conforme eu tinha mencionado há alguns instantes atrás. Se o tamanho dessa onda diminuir, nós vamos ter mais ciclos do que tínhamos anteriormente. Eu vou desenhar em cima como que ficaria uma onda de comprimento menor e vocês vão observar que a frequência ela é maior. Olha, uma onda com vários ciclos dentro desse mesmo espaço de 1 segundo. Em contrapartida, se eu aumento o comprimento de onda, se eu estico a onda, a frequência irá diminuir. Vou desenhar de novo, agora com um comprimento de onda maior. Vocês vão observar que a frequência fica menor.
Perfeito! Já entendemos o que é ruído, a definição de ruído, compreendemos o que são ondas sonoras, ondas mecânicas, compreendemos as unidades de medidas presentes nas ondas e agora nós vamos entender na prática como que nós percebemos essas unidades de medida. No que diz respeito à frequência, observem este vídeo comigo. Thiago Bianchi para um teste. Tem mais chances de quem canta metal ou lírico conseguir uma façanha dessas. Ele é vocalista da banda de heavy metal Xamã e tem uma certa prática com notas agudas. Só que não é esse timbre mais fino que vai quebrar uma taça, por exemplo. Para isso, a voz precisa atingir uma frequência específica. A taça ela tem um modo próprio de vibração, né? Que se eu tocar, bater nela, eu consigo escutar. Por isso, Fantástico separou vários tipos de taças. Cada uma vibra numa frequência diferente. O desafio do Thiago é ouvir essa frequência e imitar igualzinho com a voz. A energia que ele está colocando com a voz é absorvida pela taça e acaba se somando, se adicionando até um ponto em que ela quebra. Quando o Thiago consegue encontrar a nota certa, o canudo começa a sambar lá dentro da taça. O canudo mexe porque a taça está vibrando, mas a vibração da taça é mais rápida do que a gente consegue enxergar. Em super câmera lenta, dá para ver direitinho a taça vibrando. E vibrando cada vez mais. Som é liberdade, não só emocional. Conseguimos observar nesses dois vídeos a frequência atuando. No vídeo do violão, nós vimos as cordas mais graves, a frequência ficou mais visível, pois ela é mais baixa. Nós temos um comprimento de onda maior, uma frequência mais baixa, do que as cordas agudas, que tem um comprimento de onda menor e uma frequência maior. Com isso, a gente conseguiu observar que a frequência está intrinsecamente ligada com o tipo de som. Se é um som mais grave, se é um som mais agudo, ou seja, um som mais fino, de um modo popular dizendo. E no vídeo da taça, nós vimos um vocalista emitindo um som da mesma frequência que a taça vibra. Quando ele atinge essa mesma frequência, ocorre um fenômeno chamado ressonância. Não vamos entrar neste mérito neste vídeo, mas para poder ficar claro sobre esses efeitos do ruído sobre corpos. E isso pode acontecer com o ser humano, dependendo da situação. Então a frequência ela nos permite identificar o tipo de som que está sendo emitido por uma determinada fonte. É como se fosse o RG, a identidade daquele som. Neste slide nós temos o exemplo de diversos instrumentos musicais e a gente consegue observar a variabilidade de frequência entre eles. Diapasão, nós temos a flauta, violino, a voz do ser humano emitindo o fonema da letra a clarineta. Conseguimos observar claramente a variação da frequência em cada um desses instrumentos musicais. Só da gente escutar, a gente consegue detectar o que está sendo emitido, que tipo de som está sendo emitido. Vamos observar esse slide onde eu tenho dois tipos de som sendo emitido. E se a gente fechar os olhos, a gente consegue identificar, através da frequência emitida por esse som, que está emitindo o som. Então vamos observar aqui comigo.
primeiro áudio nós temos uma moto emitindo os seus sons extremamente característicos, e no segundo áudio nós temos um trator, o motor de um trator. Só de escutarmos a gente consegue identificar o som através do quê? Da sua frequência. A amplitude da onda emitida por cada uma dessas fontes de ruído seria o seu volume, ou mais alto ou mais baixo. Observem aqui que eu vou fazer a alteração do volume, a alteração da amplitude da onda, a alteração do decibel. Puderam observar a alteração da amplitude da onda emitida pela moto. No primeiro exemplo, uma amplitude mais alta, no segundo exemplo, uma amplitude mais baixa, o que resulta em um volume de som mais baixo. E isso é o que é avalizado pela nossa regulamentação que trata de atividades e operações insalubres. Lá no anexo número 1 da NR15, que estabelece os limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente, a gente tem como parâmetro de medida a unidade decibel. E vimos que a unidade decibel ela está intrinsecamente ligada com a potência da onda sonora. Neste slide nós temos diversos tipos de equipamentos que emitem frequências de sons distintas. Entretanto, o volume dessas ondas, a amplitude dessas ondas, elas podem ser iguais. Elas podem ter frequências distintas, ou seja, um timbre agudo ou grave distinto, e um volume, uma potência de onda igual. E como que isso interfere na avaliação quantitativa do agente físico ruído? Os equipamentos de proteção individual, por exemplo, têm uma capacidade de atenuação distinta no que diz respeito à frequência. Este primeiro, um protetor auricular do tipo concha, um protetor auditivo do tipo concha, de certificado de aprovação 7166, ele tem, por exemplo, em 125 Hz, a atenuação de 16 decibéis. Em contrapartida, embaixo, podemos ver um protetor auditivo do tipo plug de CA5745. Na mesma frequência de 125 Hz, ele atenua 23 decibéis. Vamos considerar agora a frequência de 1000 Hz para os dois equipamentos de proteção individual em tela. 1000 Hz nós temos a atenuação no protetor tipo concha de 34 decibéis, em contrapartida no protetor auditivo tipo plug ele tem a atenuação em 1000 Hz de 23 decibéis. Na frequência mais grave, o protetor auditivo do tipo plug ele é mais eficiente em atenuar o ruído do que o protetor auditivo do tipo concha. E à medida que a frequência vai se elevando, o que a gente pode observar é que o protetor auditivo do tipo concha ele vai tendo uma eficiência maior. E o nível de redução de ruído subjetivo, essa última unidade apresentada aqui nos protetores auditivos, no tipo concha, ele tem um resultado geral de 24 decibéis, enquanto no tipo plug é 19 decibéis. Este caso aqui não tem frequência sendo analisada, digamos assim. É como se fosse uma média, como se fosse, em geral, o protetor auditivo reduzindo 24 decibéis no caso do tipo concha e 19 decibéis no caso do tipo plug. E aí, se a gente comparar com o quadro do anexo 1 da NR15, exemplificando, suponha-se que nós temos um nível de ruído encontrado no ambiente de trabalho de 100 decibéis. Feito lá a dosimetria, com todos aqueles critérios que nós vimos nos vídeos 1 e 2 destas aulas de ruído. No primeiro caso, nós teríamos 100 menos 24, que nos resultaria em 76, e no segundo caso, 100 menos 19,
nós teríamos como resultado 81. Agora, se avaliássemos a frequência do agente físico ruído presente nos ambientes de trabalho, existem equipamentos que conseguem fazer essa verificação. Suponha-se que tivéssemos a frequência de 1000 Hz presente no ambiente de trabalho daquele local avaliado. Obviamente, o protetor auditivo, segundo o seu CA, segundo o relatório que você baixa do certificado de aprovação deste equipamento, ele nos mostra uma atenuação de 34 decibéis no caso do tipo concha contra 23 no caso do tipo plug. A diferença é muito grande quando se tem a possibilidade de avaliar a frequência do agente físico ruído nos ambientes de trabalho para a gente conseguir trabalhar melhor o equipamento de proteção individual a ser colocado naquele trabalhador. Imagine então se eu tivesse dentro daquele ambiente de trabalho, por exemplo, a frequência predominante em 250 Hz. Aqui atenua 22 decibéis contra o quê? Os 24 do nível de redução de ruído subjetivo, que é como se fosse o nível médio. E olha que situação que pode ser até relativamente perigosa. Vamos pegar esse mesmo protetor auditivo do tipo concha e vamos avaliar a proteção dele na frequência de 125 Hz. Podemos ver que ele atenua 16 decibéis. E olha o seu nível de redução de ruído subjetivo, igual a 24 decibéis. Em uma situação hipotética, uma dosimetria de ruído efetuada no ambiente de trabalho, uma dosimetria que apenas esteja avaliando a amplitude das ondas presentes naquele ambiente de trabalho, sem considerar a frequência, suponha-se que resultou em 97 decibéis. Se nós utilizarmos este protetor auditivo simplesmente avaliando a amplitude sonora, sem avaliar a frequência, e reduzir 24 decibéis, nós teremos como resultado 73 decibéis chegando ao ouvido daquele trabalhador. Agora, suponha-se que esse ambiente de trabalho tem frequências predominantes na ordem de 125 Hz. Subtraindo de 97 a atenuação, que é de 16 decibéis, nós vamos ter o resultado de 81 decibéis chegando no ouvido do trabalhador. Isso já é acima do nível de ação, sabendo que o nível de ação para o agente físico ruído é de 80 decibéis. Bom, diante disso, teremos uma quarta videoaula acerca deste assunto, onde eu irei estar abordando o aparelho auditivo e os danos trazidos pelo agente físico ruído ao trabalhador. Também apresentarei como que funciona o exame audiométrico, que é integrante ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Estarei explicando como que esse exame é feito, bem como a conduta que deverá ser feita caso seja diagnosticado que o trabalhador está tendo uma perda de audição em razão do trabalho que ele executa. Se gostou, novamente eu peço para poder curtir e compartilhar. Isso me ajuda a continuar produzindo conteúdos. O feedback tem sido extremamente positivo, fico extremamente feliz por isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau, galera!